Junta-se a nós neste novo dia, aqui nos estúdios do Porto, Filipe Garcia, consultor da Deloitte, para ajudar a perceber melhor todos estes dados. Bom dia, obrigada por estar connosco neste jornal. Há a informação de que Portugal será a primeira bolha imobiliária europeia a estourar já no próximo ano. Pergunto-lhe, será mesmo assim? Olá, bom dia. Antes de mais, só apenas uma correção. Eu sou da IMF, Informação de Mercados Financeiros, não da Deloitte. Mas há, de facto, um conjunto de informações que têm circulado nas últimas semanas sobre a grande possibilidade, ou a grande probabilidade de Portugal estar primeiro numa bolha imobiliária e ela vir a estourar. Eu não estou tão certo que assim seja. As características do mercado imobiliário português, desde logo nacional, são diferentes daquilo que acontece, por exemplo, nas grandes áreas e, sobretudo, em Lisboa, onde as condições são diferentes. E parece-me que para haver uma bolha imobiliária é preciso, antes de mais, que a maioria das aquisições seja feita com recurso a crédito e que haja uma vontade de quem compra de vender daqui a pouco tempo, ou seja, que o intuito principal da aquisição seja o de vender rapidamente. E não me parece que seja isso que acontece. Creio que não. Nesta altura, os estudos que temos dizem que cerca de metade das aquisições é feita com capital próprio e não com endividamento. Isso significa, desde logo, que essas pessoas ou essas entidades não estão tão pressionadas a vender num contexto de subida de taxa de juro, e depois também porque há, efetivamente, uma procura grande para a habitação, porque, tendo em conta o nível das rendas, é fácil perceber que é muito mais barato adquirir a casa do que estar a pagar uma renda. E depois também por uma questão de investimento, naturalmente, até pela falta de alternativas, pelo menos até agora, e um aspecto que se fala relativamente pouco, mesmo nos estudos que temos vindo e que consideram que Portugal pode atravessar uma crise imobiliária, que é o grande impacto da procura estrangeira, quer para investimento, quer também pela via do turismo, que tem levado a uma aquisição grande de apartamentos e de casas para ter esse tipo de exploração. E no caso precisamente das compras ou das vendas a estrangeiros, normalmente são feitas com capital próprio e não recurso a créditos? Exatamente, e para além disso são normalmente entidades que não estão pressionadas a vender caso haja ou uma baixa do mercado ou uma subida das taxas de juros. Isto não quer dizer de maneira nenhuma que os tempos sejam mais fáceis a partir de agora para o imobiliário, porque com a subida das taxas de juros e alguma dificuldade na concessão de crédito que acreditamos vai começar a suceder a partir do próximo ano, haverá uma pressão menor para que os preços subam. E num cenário de inflação alta, basta que os preços não subam para, em termos reais, já estarem a fazer uma correção. Agora, o que me parece é que é bem provável que, a partir de agora, o mercado imobiliário possa arrefecer, mas passe bem melhor do que as famílias. E esse é que é o grande tema. Eu estava precisamente de lhe perguntar isso, porque dentro daquilo que são as hipotecas, há a informação de que mais de 93% de todas elas em Portugal têm taxas variáveis em comparação com a média europeia de cerca de 15%. Isto afetará em Portugal 1.300.000 famílias. São muitas pessoas ainda assim que poderão ver a sua vida mais difícil nos próximos tempos. Poderão e irão ver a sua vida mais difícil. É mais certo. É o mais certo. Agora, temos também que contextualizar um pouco aqui. Às vezes as médias enganam-nos um bocadinho sobre o que é o estado das coisas. A grande maioria desses endividamentos ou desses créditos à habitação já tem bastantes anos. Isso significa que o montante em dívida agora é relativamente baixo. E, portanto, eu arriscaria a dizer que, não obstante não ser uma boa notícia para as famílias, certo, a maioria delas não irá ter problemas muito graves com a subida dos juros. Será mau, mas não será o suficiente para perder a casa, por exemplo. Estou mais preocupado com os casos dos endividamentos contraídos nos últimos 5 anos. Porque aí sim, o montante já foi mais alto porque as casas já estavam mais caras. E provavelmente também durarão mais anos, à partida. Exatamente. Depois porque a própria forma como as pessoas às vezes contratam crédito com a prestação que podem pagar ao nível de taxa de juros que está naquele momento, faz com que possam ter, enfim, ido um pouco além do que aquilo que deveriam em termos de montante que pediram, e ainda não houve tempo para fazer a amortização do capital desses créditos. Esses casos são mais complicados, mas não me parecem o suficiente para fazer descarrilar o mercado como um todo. Por isso é que me parece que o mercado ainda assim é capaz de passar melhor do que as famílias durante este próximo ano que aí vem. Pergunto-lhe também, tendo em conta que os dados dos salários caíram efetivamente 4,6% no primeiro semestre deste ano, os reajustes salariais para o próximo ano vão ser
inferiores à inflação, tudo isto pode efetivamente ter que obrigar os portugueses a fazer uma maior e uma melhor gestão das finanças. Sem dúvida. Aliás, essa queda dos 4,6% é uma queda real, não é uma queda nominal, ou seja, os salários não diminuíram. O poder de compra desses salários é que diminuiu. Este ano é sempre o ano mais difícil. Quando temos um fenómeno de inflação a começar alta logo desde o início, o primeiro ano é sempre o pior. Porquê? Porque os salários estão a ser pagos conforme as negociações do ano anterior, em que tínhamos inflação muito baixa, e já estamos a atravessar um período de inflação alta. A partir do próximo ano já poderá haver algum reajuste. Porquê? Porque se houver uma subida de salários, ainda que não compense a inflação de 2022, certo, ela pode ser até mais alta do que a inflação de 2023, se ela estiver, por exemplo, nos 2%, 3% ou 4%. Mas sim, não tenho dúvidas. 7,7% agora anunciados. Sim, não tenho dúvidas nenhumas de que o grande desafio vai ser a nível do orçamento familiar. E voltando um pouco ao imobiliário, é evidente que as pessoas, as famílias, vão preferir cortar noutros gastos mais discricionários, ou seja, naquilo que ainda podem cortar, para não perder a sua casa, perder a sua habitação. Até porque sabem perfeitamente que se perderem a sua habitação própria, terão que ir para um mercado de arrendamento que hoje tem condições ainda menos competitivas e, portanto, o esforço vai ser muito mais vai ser muito mais pesado e vai ser muito mais de desviar, digamos, esse rendimento que vai ser preciso para pagar a prestação da casa de outras coisas que até agora consumia. No que diz respeito ao aumento das taxas de juro, ele pode também contribuir para o aumento dos custos de empréstimos pessoais, automóveis e outros bens que as famílias portuguesas tenham assumido nestes últimos tempos? Vamos lá ver, depende. A primeira coisa sobre esses, depende da forma como eles foram contratados, mas normalmente há ali nestes créditos de prazo mais curto é normalmente uma taxa fixa. Mas o que acontece é que normalmente quem recorre a este tipo de créditos recorre de uma forma recorrente. Portanto, estão sempre, pagam um e abrem outro financiamento. Certo. Isso significa que os novos financiamentos, esses sim, já vão ter taxas mais altas. E, portanto, sim, naturalmente, quando a taxa de juros sobe, é um bocadinho como ao sol, é para todos, portanto, vai afetar também essas operações. E isso obriga as pessoas a ter um cuidado adicional. Porque estamos, lá está, perante salários que, do ponto de vista real de poder de compra, têm menos poder de compra, temos prestações da casa mais altas, temos custos com combustíveis, eletricidade, energia, gás, também mais altos, o nível geral da inflação também alto, mas eu refiro-me àqueles porque não são muito discricionários, ou seja, as pessoas têm mesmo que os pagar, e isso significa que vão ter que cortar noutras coisas, não há hipótese. E haver uma maior poupança por parte das famílias portuguesas. Filipe Garcia, obrigada por ter estado connosco e por nos ter esclarecido estes temas neste novo dia. O resto de uma boa sexta-feira. Obrigado.